Fala aí, ô bando de pecadores, vocês estão bem? Videozinho novo de React aqui no canal. Vocês já estavam achando que eu não ia cumprir, né, de trazer vídeos aqui semanalmente como eu prometi. E se vocês estão achando isso, vocês estão corretos. Não vou cumprir mesmo, provavelmente. Logo, logo eu paro de cumprir aquilo que nós combinamos. Mas é a vida, né? Vocês vão fazer o quê? Nada. Mas me ajude a me manter cumprindo essa promessa. Então se inscreve, já deixa o seu like, porque hoje nós vamos reagir, ó, ao pastor cheirador de Bíblia e beijador de filha, Lucinho Barreto. Perguntaram para ele por que Deus escolheu como marca do povo dele cortar a pontinha do Biruleibe. Por que de todas as formas possíveis o próprio Deus teria pedido aos homens cortarem um pedaço do próprio pênis naquele ritual chamado circuncisão? Obviamente, o Lucinho não fazia ideia da resposta, mas ele gravou o vídeo, né? Então nós vamos trazer a resposta dele aqui, ou melhor dizendo, o monte de groselha que ele falou sobre. Vamos lá. Oi, povo doidão por Jesus. Bem-vindos mais uma vez ao Quartinho de Oração. Uma coisa ele está correto. O pessoal que ouve esse cara tem que ser muito doidão mesmo. Mas eu não sei, mas eu aposto que esse tal Quartinho de Oração é na casa dele, porque todo crente que se acha muito embaçado tem um quartinho de oração e normalmente ele coloca o mapa mundi nesse quartinho de oração para ficar orando pelas nações. Você já fez isso que eu sei, então conta aqui. Você já ficou orando em cima de um mapa mundi tentando abençoar a África. Mas você evoluiu. Esse tipo de pessoa aqui continua na mesma, né? E hoje eu já chego com um assunto engraçado, polêmico, e é uma pergunta séria, contudo temos que responder. Por quê? A pergunta é, por que depois de 30 anos gravando vídeo para a internet, o desgraçado ainda não aprendeu que ele não tem que olhar para ele mesmo na câmera, que ele tem que olhar para o visor? Porque se eu olhar para mim mesmo na câmera, eu não fico olhando para quem está me assistindo, aí eu fico igual um animal, olhando para o lado. Que o sinal da aliança de Deus com o homem, lá no Velho Testamento, era no órgão genital. Por quê? Por que Deus não colocou uma tatuagem? Agora você viu a camiseta dele, né? Só agora que eu prestei atenção. Eu realmente achei que ele estava de Adidas. Mas o Lucinho, ele faz isso aí, ó. Ele tem uma marca de camisa, ele tem uma lojinha, ele vende no final das pregações. E é tudo desse tipo aí, essas belas camisetas com mensagens evangélicas. Bom gosto que fala. Por que o sinal da aliança de Deus com Abraão e com todo o povo de Israel era no órgão sexual? Antes de eu responder a pergunta, quero que você saiba que na loja do Lucinho estamos com frete grátis para... É uma boa pergunta. Quem nunca se perguntou, né, por que o próprio Deus estaria preocupado com esse tipo de coisa? Por que o próprio Deus iria submeter crianças a passar por um processo doloroso, complicado? Por quê? Então eu estou aqui com Gênesis 17, onde Deus diz para Abraão: Abraão, a partir de agora, você é o cara que eu escolhi para operar uma redenção, uma salvação na humanidade. Agora, uma coisa a gente tem que admitir, esse cara gasta um dinheiro com um procedimento estético, né? Dente tudo branquinho, alinhado, pele esticadíssima. Ele parece mais jovem hoje do que quando eu conheci ele há 15 anos atrás. Impressionante, né? O pessoal tá pagando bem dízimo. Vamos falar, primeiro, porque é uma coisa íntima. Por que fazer uma marca num lugar íntimo? Já temos uma verdade aí. Deus não quer que a gente seja conhecido por ser dele simplesmente por uma camiseta, uma coisa externa, um jeito, né? Falou o cara que vende milhares e milhares de camisetas com mensagens evangélicas. Inclusive, quando ele faz a expressão, ele passa certinho na camiseta dele. Bonita, adore. Mas agora, olha que louco. Temos aí a primeira verdade bíblica. Já que Deus pediu a Abraão para cortar um pedaço do menino, Deus quer se relacionar com você em sua intimidade. Percebe que não tem nenhuma ligação? Isso é uma analogia. Isso você faz da sua cabeça. Você pode fazer qualquer tipo de analogia. Isso não é resposta. Segundo motivo que ele apresenta. Segunda coisa, como que as pessoas iriam saber que aquela pessoa tem uma aliança com Deus, sendo que não dá para ver o órgão sexual? Como que a pessoa ia saber que aquela era uma pessoa aliançada com Deus? Ela iria saber pelo comportamento e não simplesmente pela marca. O segundo motivo dele é a conclusão do primeiro.
Ele falou que o primeiro motivo é porque Deus quer uma relação na intimidade. O segundo motivo, ele fala assim, não, ninguém consegue ver isso. Então Deus quer que você seja visto pelo comportamento. Ou seja, então por que cortou a beirada da rola? Você percebe a falta de lógica, a falta de conexão, a falta de inteligência que esses homens têm e falam isso na frente de milhares de pessoas. E essas pessoas, talvez com menos inteligência ainda, aplaudem e tentam aplicar isso em suas próprias vidas. Grande perigo que essa geração corre é porque tem marca, mas não tem conteúdo. Falou o homem que tem uma marca própria de roupa e o conteúdo dele é esse aí que vocês estão vendo. Vamos ver se ele vai explicar alguma coisa por que tinha a tal da circuncisão, que até agora foi só delírio. Abraão não foi circuncidado e depois teve fé. Ele teve fé e depois foi marcado no seu órgão genital. Assim também é conosco hoje. Hoje a gente entrega a vida para Jesus e depois a gente é marcado com um ato público chamado batismo. Batismo. Então, o batismo não salva ninguém, mas o batismo é uma resposta pública de uma fé privada, de um conteúdo que já existe. Ele tinha acabado de dizer que o que mostra se você é ou não o tal discípulo de Jesus, o Filho de Deus, não seria o ritual, a marca, e sim o conteúdo. Agora ele disse justamente o contrário, que você tem que se batizar porque a fé é privada e você tem que mostrar isso publicamente com o ritual, o batismo. Ô, gente. Já existe, né? Agora, terceiro motivo, por que Deus fez... Não teve o segundo, não teve a conclusão da falta do segundo, ele já vai entrar no terceiro. Agora, terceiro motivo, por que Deus fez essa marca no órgão genital masculino? É isso que a gente está querendo saber desde o começo do seu vídeo. Foi essa pergunta que você se dispôs a responder e até agora, nada. Isso mostra o quanto a questão sexual está tão ligada à espiritualidade. A gente tende a pensar as duas coisas como super diferentes, né? Sexo está aqui, Deus e as coisas de Deus estão aqui. Muito enganado. Você está muito enganado. São duas... Você tá muito enganado, hein? Quem tá correto é esse grandíssimo gênio. Esse é que tá correto. Eu gosto de fazer esse react aqui, por mais que eu tenha que ficar ouvindo essa grande quantidade de merda, porque é muito fácil. Eu não tenho que ficar contra-argumentando. É apenas mostrar um nível de incoerência desses caras. Então temos que entender que quando usamos nossa sexualidade de qualquer jeito, brincamos com ela, ou até mesmo a sujamos, nós estamos sujando nossa aliança com Deus. A partir daqui ele vai começar terrorismo contra a sexualidade, levando em conta que esse cara fala principalmente para adolescentes e jovens, é para essas pessoas, esses que estão se formando justamente em sua sexualidade, que ele fala, que ele prega e prega em nome de Deus. Agora ele está dizendo que o motivo de Deus ter escolhido a circuncisão é porque Deus preza muito pela sexualidade, pela moral sexual. Só que ele mesmo acabou de afirmar, como todos sabem, que ninguém mais faz a circuncisão. O próprio Lucino é circuncidado, eu não sou circuncidado. O cristianismo não traz essa prática da circuncisão, ou seja, o argumento dele é que Deus escolheu algo, mas que o próprio cristão abandonou. Só que ele vai usar isso agora para fazer terrorismo na sexualidade dos jovens. Você está compreendendo com o que nós estamos lidando aqui? Olha só o que ele vai falar para esses jovens que estão se formando, estão com seus hormônios em ebulição e tem nesse cara uma espécie de referência para a vida. A mulher dá à luz, não é? É. Mas ela ainda se engravida sozinha? Não. Tudo parte do homem. Tudo parte do órgão sexual masculino. Então o que Deus estava dizendo é o seguinte: eu quero que a minha aliança seja lá onde tudo comece. Meu Deus, vocês estão ouvindo isso? Tudo parte do homem! O cara não sabe o mínimo de biologia, o cara não sabe a ciência que é necessário, o homem e a mulher, o macho e a fêmea. Não é que algo parte do homem, é uma junção. Deus escolheu a circuncisão porque ele queria uma aliança lá onde tudo começa, mas hoje a circuncisão já não existe, porque ele trocou pelo batismo, porque ele quer ser batizado, mas não quer cortar a beirada da rola. Ah, meu Deus, olha, gente. Lá no início, lá na família,
onde vai formar a família. Eu quero que a semente seja santa para que todo o resto seja santo. Então, corta a beirada da tua roupa. E agora começa o terrorismo direto. As pessoas fizeram uma pergunta, ele não respondeu, e daqui a pouco no final do vídeo eu vou dar minimamente uma resposta. Então, por que inventaram essa tal da circuncisão? Só que já que ele não tinha resposta, já que ele não tinha conteúdo, ele tem apenas marca, agora ele vai dar o conteúdo dele, que é fazer terrorismo. E sem responder nada da pergunta, ele começa a colocar pânico na cabeça dos jovens. Olhe. Quem sabe você é uma pessoa que tem brincado com a sua sexualidade e ainda não entendeu que a marca de Deus ser no órgão genital masculino fala exatamente de que Deus quer que o homem viva uma sexualidade pura, santa. Em dias de pandemia, O que tem a ver? Isso não seria uma violação de uma aliança que nós temos com Jesus? A pessoa outro dia me perguntou e eu fui obrigado a responder. Lucinho, sou extremamente viciado em pornografia. Você acha que eu vou para o céu? Outra pessoa que caiu na besteira de fazer uma pergunta pro Lucinho. A que fez a pergunta aqui da circuncisão até agora não recebeu a resposta. O cara que perguntou da pornografia é provavelmente um jovem que não tem com quem conversar, que não tem uma educação sexual nas escolas, afinal, esse mesmo tipo de gente aqui é contra isso, que provavelmente tem pais moralistas, porque se esse menino ouve o Lucinho, provavelmente os pais são evangélicos. Esse cara tá com seu corpo borbulhando, talvez 15, 16, 17 anos, os amigos já estão em experiência, e esse cara recorre à pornografia para se aliviar. E aí nós temos esse tipo de pastor. Olha o tamanho da culpa, do julgo e do desespero que este homem vai colocar sobre a cabeça de quem fez essa pergunta e de todos depois que assistiram esse vídeo. Eu falei assim, ó, eu não vou te responder não, porque eu não escrevi a Bíblia, eu não gosto disso não. Eu vou ler para você. 1 Coríntios 6, verso 9, Paulo dizendo: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais ativos ou passivos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Sobre esse lance do homossexual ativo e passivo, eu não vou nem comentar aqui. Eu tenho um conteúdo no meu canal que eu explico esse crime que essa versão da Bíblia que ele está utilizando, a NVI, a nova versão internacional, fez com a palavra malakoi, colocando o homossexual ativo e passivo. Isso é um crime. Eu tenho um conteúdo no meu canal e vou deixar inclusive o link na descrição. Vamos nos ater aqui ao que ele vai falar, que seria da primeira palavrinha ali, que são os imorais, né? Olha, mas onde é que está aí pornografia, Lucinho? Está aqui, ó. Nem os imorais. Pornografia é uma imoralidade. Para quem? Para quem pornografia é uma imoralidade? E eu não estou aqui romantizando ou instigando você a consumir pornografia. Eu ainda nem fiz juízo de valor sobre esse assunto. Eu estou me detendo apenas nos argumentos do pastor. E ele afirma que a pornografia é uma imoralidade sexual. Mas perceba que o texto já não diz isso. O texto diz os imorais. E ele já faz uma conexão direta do vídeo que o menino estava assistindo no celular dele com a tal imoralidade que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto do primeiro século. E ele deixa bem claro, não herdarão o reino de Deus. Resolva a sua sexualidade. Eu não vou dizer nada para você, eu vou apenas ler a Bíblia. Você que é jovem, consome pornografia ou se masturba, você vai passar a eternidade toda pegando fogo no inferno. Chega de ouvir tanta merda e eu vou tentar amenizar ou apaziguar o estrago que esse cara fez aí na sua cabeça com essas informações, tá bom? A palavra ali que é traduzida como imoralidade ou até mesmo fornicação, e aí você vê a falta de inteligência e a falta de conteúdo desse cara, porque ele usou uma tradução tão ruim que fala sobre imoralidade. Mas se ele estava falando sobre pornografia, era só ele se deter ao texto original em grego, porque a palavra ali é pornos. Ou seja, o texto está realmente falando sobre pornos, pornografia. Só que ele usou uma tradução ruim e ele nem sabia disso. Ah, então no final ele estava certo. Os pornos, os pornográficos, não herdarão o reino dos céus? Sim, o apóstolo Paulo disse exatamente isso, e eu concordo. A questão é, o que é essa pornografia? Quem eram esses fornos? Será que é um menino assistindo um vídeo no banheiro da sua casa? Ou era algo muito específico que acontecia lá no Oriente Médio no primeiro século? A porneia, o pornos, a pornografia,
que é sim criticada pelo apóstolo Paulo, vem inclusive desse nome de pornos, porque acontecia nos fornos, que eram os portões da cidade. Cada cidade tinha suas entradas, os portões, e aqueles portões eram chamados de fornos. E nesses portões, nessas entradas das cidades, aconteciam as pornografias. O que acontecia nessas entradas da cidade? As mulheres que eram levadas à prostituição, mulheres que eram viúvas, mulheres que eram repudiadas e para sobreviver só podiam se prostituir, elas iam para as entradas das cidades receber os viajantes. Agora imagina, numa sociedade que quase não havia lei para defender a mulher. Os viajantes estavam vindo de qualquer lugar do mundo. E eles se sentiam no direito sobre o corpo daquela mulher que estava ali se prostituindo. Você consegue imaginar o que acontecia nesses fornos, nesses portões, nesses lugares? Então, esses homens que entravam nesses ambientes e usavam aquelas mulheres, a fragilidade daquelas mulheres, para saciar a sua animalidade, sem pensar naquele ser humano que estava ali, isso era a tal pornografia. Ali acontecia estupro, ali acontecia abuso, ali acontecia violência, ali acontecia morte. É isso que o apóstolo Paulo está criticando a igreja lá em Corinto, uma igreja que estava na Grécia no primeiro século. Mas esse cara aqui pega um texto com esse peso e coloca na cabeça de um menino de 15 anos com um celular na mão. Como eu disse lá, eu não estou aqui passando pano para pornografia. Na verdade, não me interessa o que você consome. O evangelho não é sobre pautas morais. Você sabe que a indústria pornográfica é uma merda. Machista, coloca as mulheres como objeto, e nós, como discípulos de Jesus, nós não podemos fomentar esse tipo de indústria. Você também sabe que a pornografia é viciante, pode fazer mal para sua cabeça e fazer mal para o seu desempenho na cama. Tendo tudo isso em mente, o que você vai fazer com isso é problema seu. Quem vai ser afetado é você e as pessoas que se relacionam com você. Agora, também, sem ser legalista em nada, eu jamais poderia julgar uma pessoa que troca o seu conteúdo íntimo com outra pessoa, por exemplo, sem fomentar nenhuma indústria, sem vazar nenhum conteúdo que não foi combinado. Como é que eu poderia dizer que isso está errado? Então, pastor Lucinho, quando você quiser responder uma pergunta, tente estudar e trazer conteúdo, ao invés de ficar fazendo terrorismo. Por exemplo, você poderia ter trago aqui para eles a informação que a circuncisão nem começou entre o povo hebreu. E provavelmente começou lá no Egito. E são dois pontos que provavelmente fizeram aqueles homens primitivos intuírem, ou seja, terem uma intuição de praticar a tal da circuncisão. Primeiro, que eles acreditavam que o sangue que saía da mulher no seu período de menstruação era um sangue sagrado. Não os hebreus, os egípcios. Então, algum ritual que faça o sangue sair do órgão masculino seria interessante também para essa purificação. E num segundo momento, de forma muito intuitiva, a circuncisão também já era feita por questões de higiene. Inclusive, tem estudos que mostram que sociedades em que os homens são circuncidados, as mulheres têm menos problemas no útero, câncer de útero e esse tipo de coisa. Porque, além de tudo, os homens não sabem lavar a própria roupa. Então era esse tipo de informação que você podia trazer, Lucinho, mas você desperdiçou o seu momento, o seu engajamento e tudo o que você produz aí apenas para fazer terrorismo na cabeça dessa molecada aí. E se você gostou desse vídeo e conhece pessoas que sofrem em sua sexualidade por causa desse tipo de discurso, pega esse vídeo meu aqui e manda para ela. Já se inscreve no meu canal, deixa o seu like para ajudar esse vídeo, ó. Tamo junto, beleza? Que Deus abençoe e que a força do Espírito Revolucionário de Jesus de Nazaré te faça se inscrever no meu canal e pegar esse link e enviar para alguém agora.